E aí, pessoas, bem-vindo ao episódio do Standard Básico, a série onde eu falo sobre Standard. E a gente vai falar hoje sobre a nova edição Age of Eternities, que marca a rotação do Standard, então é uma edição muito importante, tá? Vou ser bem curto aqui, não vou mostrar a fachada da Citadel, por mais que eu goste. Né, mas lembrar que essa série toda, né, ela é um oferecimento da Citadel, que é uma loja que fica na zona norte de São Paulo, próximo ao metrô Santana. Tá? Então você sai ali em Santana, rapidinho você tá na Citadel, né, que terá vários eventos com Age of Eternities. Então, né, já aparece aí o banner também. E então fica essa dica, né, e vamos de vídeo porque tem bastante assunto sobre a nova edição. Bom, Age of Eternities é uma edição importante porque marca a rotação do Standard. É uma edição que traz Shocklands de volta, e base de mana com certeza é um assunto nesse Standard, né? A gente perde Penlands, a gente perde algumas Fastlands. Então, cartas como Starting Town e Fable Passage e até os Templos podem ver muito mais jogo. A gente perde remoções importantes também, né? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no Standard Básico mesmo. Então, a gente vai ter que rever muita coisa. E tendo isso em mente, falar um pouco sobre essa nova edição, né? O foco é no Standard, não só porque esse vídeo está no Standard Básico, mas normalmente eu analiso edições novas mais focando em Standard. Eu acabo comentando de alguma carta ou outra para outros formatos, mas o foco fica muito no T2. Isso é bem normal. Então, é onde focaremos. Bom, vamos começando. Exalted Sunborn. Um detalhe importante, verdade. Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente já vai ter saído um post meu no Apoia-se com listas para eu testar em acesso antecipado e tal. Então vai estar lá, o link do Apoia-se está na descrição. E é um post aberto. Então, se você não assina o Apoia-se, eu te convido a participar do Apoia-se, né? Então tem conteúdos exclusivos e tal, etc. Mas também, né, sempre que sair uma edição, eu faço um post aberto das listas que eu vou testar durante o acesso antecipado e tal. E normalmente o meu foco, eu já vou adiantar também, assim, não vou falar exatamente de todas as cartas, acho que são 233? 233 cartas. Eu falo das que eu acho mais relevantes. Se eu não comentei de alguma carta, pô, coloca no comentário se você quer minha opinião sobre tal. Mas por algum motivo a carta não chamou muito minha atenção, né, nem por um breve comentário. Bom, vou começar então com Exalted Sunborn, que é 5 manas 4/5, voar lifelink. Se uma ou mais fichas seriam criadas sob seu controle, você dobra isso e tem o Warp 2. Tá. Sobre o Warp, eu gosto da habilidade. E no Standard, ela tá bem justa, assim, sabe? O Warp, por muitas vezes, vai ser ou você usando um ETB relevante, ou que nem no caso do Exalted, você quer um efeito de substituição, que é muito bom, mas pô, pagar o custo inteiro seria complicado, né? Lembrando que o Warp você faz a carta pelo custo de Warp, depois ela é exilada e aí você pode fazer de novo. Pelo custo normal. Então, assim, é um modo bem justo. Eu gostei das cartas com Warp no geral, vão ter várias que eu vou destacar. E aí vai depender muito, tipo, do que você tá querendo e tal. Então, por exemplo, o Quantum Riddler tem um efeito muito bom, porque na dúvida você dá 2 mana da draw. Então, num deck mais lento pode ser interessante, você só dá aquela agilizada normal. E lá na frente, ele entra de novo, aí ele dá outro draw, e ele tem um efeito de substituição que é relevante também, e etc, né? Então, é uma mecânica que pode ser lenta, falando de Standard, mas que tem um snowball interessante. Para outros formatos, aí a conversa é muito diferente, porque daí você tem New Form para aproveitar isso aqui. Então, pô, você faz 2 mana, ele manda um New Form, sacrificando. Se você tem qualquer efeito de Blink, você faz de novo. Então, vou fazer Quantum Riddler. Aí eu dou Ephemerate, tipo, faço 2 manas, dou Ephemerate, vou comprar 2 cartas, aí depois vou poder comprar outra carta. Pô, super legal. No Pioneer, onde Beans ainda é válido. Isso aqui triga Beans, né? Inclusive, que bom que Pé de Feijão tá banido, porque senão o Warp seria insano. Então, assim, as cartas com Warp, no geral, eu gosto. Eu espero um T2 mais lento agora. E eu acho que o Warp pode ser interessante. Vai ser realmente sobre
o quanto que aquela carta é boa por si. Não necessariamente só sobre a habilidade, né? Às vezes a carta é boa, então eu acho que Contra o Riddler é uma das que mais animou gente. E é uma boa carta, sabe? Num deck mais lento e tal, é uma boa carta, com certeza. E se ficar na mesa, você tem chance de ficar fazendo snowball a partir da habilidade estática e tal, etc. O Exalted, não, mas assim, comandeiros, mais um efeito dobrando fichas e tal. Sotera é o. Né, toda vez que uma criatura que você controla morre, o oponente escolhe uma criatura que controla, exila, e depois. Bem longo esse efeito, né? Meio Pacto da Sepultura. Mas assim, Commander parece legal também. Tanuki. Vamos comentar sobre Tanuki. 4 manas 3, 5 outras criaturas têm ímpeto e artefatos e criaturas vermelhas da sua mão tem 3 manas Warp. Então você consegue fazer tudo teu Warp, tudo fazer um monte de coisa. Eu não gosto dessa carta em decks vermelhos. Os decks vermelhos hoje em dia são bem rápidos. E esse tipo de carta para topo de curva não é tão legal, mas é um efeito engraçado, sabe? Porque, tipo, o Warp é sobre cheatar mana. Então, tipo, se você tiver como gerar muita mana, você pode fazer isso e um Warp, pelo menos, antes disso morrer. E aí a criatura, né, vai estar entrando via Warp, você consegue matar esse bicho antes, não vai ter ímpeto do bicho. Mas daí, às vezes você consegue fazer... Tipo, sempre que você falar sobre cheatar mana, dá pra fazer alguma coisa errada. Então, se eu gerar um monte de mana, eu vou gerar muito mais valor, porque eu faço isso, um monte de coisa com Warp e tal. Eu achei importante citar a carta. Eu não acho um lugar pra ela imediatamente, no Standard, ou outro formato. Mas eu acho que é importante citar. Tipo, esta carta existe. Famishare Worldsire, 8 manas, Ward 3, tem Devote Land 3. Então, conforme ele entra, você pode sacrificar um número qualquer de terrenos e colocar aquele número de marcadores nele. Quando essa criatura entra, você olha X cartas do topo do deck, onde X é o poder dele, e se coloca um número qualquer de terrenos entre esses em campo tapado, então embaralha. Amulet Titan permanece um deck Tier 1, mesmo no mundo de Oco, Yuro, sei lá. É muito Amulet Titan esse negócio. É que é muita mana, mas é muito Amulet Titan. Lembrando que no Pioneer tem um projeto de Amulet Titan, né? Então, talvez dê pra jogar não só no Modern. Carta desgraçada. Cosmogranite Zenith, 3 manas 2/4. Toda vez que faz sua segunda mágica, você ou faz 2 tokens de humano soldado ou coloca marcador em tudo. Obviamente a gente lembra muito de Core com essa carta, e obviamente essa carta não é Core. Mas ser humano é relevante, fazer tokens de humano é relevante. Sabe, tipo, faz um tempo que Humans é pelo menos um deck no Pioneer. No T2 não é muito raro você fazer coisas com eles. Então, tipo, eu acho uma carta ok. Eu não acho nem um pouco difícil de ficar usando essa carta toda hora. Ela pode tentar brincar com mágicas, necessariamente, e aí realmente a gente tá falando de formatos mais rápidos, especialmente com Mishra's Bubble e interações rápidas. No Legacy com algumas free spells, que não necessariamente tem no Modern. Mas tipo, tem um potencial interessante. Eu não sei se a carta vai ser tão incrível assim. No T2 eu acho ela um pouco mais lenta. Dá pra você ir fazendo, mas você não tem free spell, então realmente vai ser tipo 4 manas normalmente com isso. Então ela mais um drop 1. Mas o efeito é bom. Você faz 2 fichas, você ganha marcadores. Esse efeito é bom. Tem uma opção. Eu lembro que tinha um esboço de Orzhov Humans. Tem que ver o que sobrou dele e às vezes dá pra encaixar essa carta. Ouroboros, 4 manas 1/3. No início do combate do seu turno, você coloca X marcadores em cada criatura, onde X é o poder do Bradinho. Aqui é a primeira vez que eu vou falar sobre a questão das remoções, né? O T2 perde muitas remoções eficientes que estão há muito tempo. Então, atacar na jugular, cut down, Command Gix, Edge do Sheoldred. São todas cartas muito boas que não jogam mais. E remoções,
elas têm que se adaptar a um formato para ver exatamente o que, que você quer responder. Então, digamos que tivesse criaturas artefatos muito boas. Isso faria Go for the Throat não jogar, como, né, Takahashi, para quem não sabe, ele Shoot the Sheriff não consegue acertar Takahashi. Isso atrapalhou ele muito. E depois disso, né, depois que você sabe quais emoções são boas, algumas cartas não conseguem jogar justamente porque daí as remoções boas existem, né? Porque elas estão pavimentando o formato. E Ouroboros é exatamente o tipo de carta que não jogaria, né? Porque Cutdown existe. Eu não posso tomar uma remoção de uma mana no meu drop 4. Sabe? Isso é tempo negativo. E é muito brutal esse tempo. Agora, no mundo que isso não existe, talvez, tipo, de novo, tem que sentar e começar a procurar coisas com marcadores, porque tem isso, tem várias cartas que interagem muito bem com marcadores. E eu acho que Ouroboros pode sim jogar, sabe? Tipo, como é o trigger no início do combate, você pode pegar um turno que seu oponente tá virado e distribuir um monte de marcador, aí tudo ganha marcador e depois se matar tudo bem, e se por acaso você desvirar, aí a bola de neve fica muito mais forte. Mas é um pouco mais difícil quando seu oponente tem que ficar passando com 2, com 3 manas pra ficar respondendo esse tipo de coisa, pode jogar um pouco mais safe. Mas existe uma possibilidade. Pinnacle Star Cage, 3 manas, quando ele entra, exile todos os artefatos criaturas com custo 2 ou menor, enquanto ele estiver em campo, e você paga 8 manas, coloca cada carta exilada com esse artefato no cemitério do dono, então você faz um token de robô 2/2 para cada um e sacrifica isso aqui. Vamos lá. Obviamente, você lê essa carta e você lembra de Lockdown. Beleza. E é um Lockdown que não pega encantamentos. Isso é bem relevante, né? Tipo, autoridade existe no formato, tem uma remoção muito boa branca, que é um encantamento. Então, legal, até aí, só coisas positivas. O problema real dessa carta é que alguns decks não lidavam com Lockdown. E essa era a grande força dele. Então, por exemplo, quando a gente lembra de Lockdown jogando contra Izet Prowess, ele tinha que dar bounce. Ele não resolvia o Lockdown. Então ele tinha que acertar uma janela específica, realmente fazer um grande ataque, etc. Essa carta não. Então, contra o Izet, por exemplo, você vai estar usando a Braid, sabe? Tipo, a Braid existe, a Braid é uma carta jogável, pode aparecer muito ou não, tal, mas tipo, no mundo que a Braid seja jogável, essa carta piora muito, porque os decks com vermelho vão lidar com você, os decks com preto não vão lidar. Mas meu ponto é como é mais fácil de lidar com essa carta e isso pode torná-la muito pior do que Lockdown foi. Lockdown é realmente uma carta muito forte, consegue jogar em mais formatos, mas esse artefato me desanimou um pouco, porque muitos decks que você quer muito acertar esse artefato conseguem lidar com ele. E a grande força de Lockdown era: eu posso fazer Lockdown contra o Mono Red, eu não vou ser punido por isso depois, se tiver de RG, beleza, mas contra Izet eu também não vou ser punido, contra um Rakdos eu não vou ser punido, mas a partir do momento que é um artefato, preto não lida com isso. Azul consegue dar bounce, vermelho lida, branco lida, verde lida. Você ganha algumas cores a mais que não lidariam com Lockdown lidando com ela. É bem complicado. Shui Fit, né, que é 3 manas 2/3, vira, você retorna uma criatura do seu cemitério para campo, é um esqueleto em adição e não tem habilidades. E só pode fazer, né, se reanimar como feitiço. Uma carta legal pra você voltar algum bicho enorme e tal, né? Você fica fazendo uns pedaços de carne gigantesco e batendo. É muito legal que você tá fazendo um reanimate com um bicho drop 3, então talvez realmente valha a pena. Que nem o Starwinder que tá ali do lado, que eu acho muito lento pra formatos construídos tradicionais. Tipo, pô, passa um 7/7 aqui boladão batendo e isso é mó legal. Mas para aí, sabe? Tipo, dá muito pra pensar que, pô, com mais uma mana eu fazia Zumbify e trazia esse bicho com ETB. E se eu fizer isso aqui no turno 3, vai ser no 4 que eu vou reanimar também. Então, sei lá. Morro de amores pela carta. Ainda acho que é possível fazer alguma coisa bacana, mas sei lá. Tem uma carta ali de Station, né? Meu breve comentário sobre Station.
É uma mecânica lenta, mas que te dá uma vantagem para jogos lentos. Tem algumas que eu acho interessantes, eu vou falar sobre elas. Essa verde não é uma delas, né? O Sledge. É legal você usar bichos grandes que você faria naturalmente para ficar virando e não tô sendo pressionado, posso virar à vontade. E alguns tem até uns payoffs legais, eu acho que eu acho que uns terrenos também que fazem algumas coisas assim e tal. Mas é uma mecânica lenta. Tipo, pra você tá usando isso, ou você não tá se importando muito e, tipo, se eu fizer, fiz legal. Ou o efeito é muito insano. E tem alguns que são. Ou você tá errado. É meio isso. Mas, assim, a mecânica é interessante. Eu acho que pra limitado ela até é bem legal. Pô, esse bicho é legal. Lightstall Inquisitor. Uma mana 2/1, vigilância. Quando ele entra, o oponente exila uma carta da mão e pode jogar, né, pagando um a mais. E sendo que se for um terreno, entra virado. Lembrando, é o oponente que escolhe. Mas assim, é um efeito chato. É um bicho, uma mana 2/1 vigilância, tá? Vai ficar cutucando. É anjo, é mago, são dois tipos relevantes, especialmente pra cor branca, anjo é bem relevante. E se você tiver como ficar blinkando isso de alguma maneira, ou voltando pra mão, e o T2 tem 1 zilhão de efeitos que volta coisas pra mão, pode ser interessante, porque você pode fazer no começo, não tem tanto efeito, é mais pelo corpo, daí você fica lá cutucando. Aí uma hora você volta, pô, por a gente tem 2 cartas não, faz de novo, vamos atrasar uns negócios aqui. Então, você ganha um tempinho, assim, tipo, é mais um dia de leões da savana existindo e... a Steel Explorer, essa carta é bem legal. Né, ele é um oráculo de Muldaia, basicamente. Pra quem não conhece o oráculo de Muldaia, vamos colocar aqui na Liga Médica o oráculo de... Realmente esse daqui ninguém tem obrigação de conhecer. É velho, tadinho, lá de Zendikar. Você pode jogar terreno adicional, você joga do topo e tal, etc. E com esse cara você faz um terreno adicional, mas você faz terreno do cemitério, né? E toda vez que faz landfall, se você fizer um terreno, você pode milar coisa e tal. Enquanto ele com passagem fabulosa já parece interessante, né? Então, raramente ele vai ser um drop 4 puro. Né? Normalmente ele é um falso drop, né? Então você faz ele mais um terreno. Você quer fazer isso no mesmo turno. De preferência, você quer fazer esse terreno do cemitério já, né? Mas ele também é um enabler, né? Uma carta que torna possível jogos de cemitério, só que jogos longos de cemitério, não são exatamente jogos curtos, porque você quer aproveitar muita mana. Nesse sentido, na Yuna, é um deck que parece muito interessante pra ele, porque você já tomba por outras coisas. O Nayuna caiu um pouco de popularidade, mas pra mim é um ótimo deck, que fica após rotação. Você tem como usar a mana que você tá acelerando, né? Suas cartas custam muito. Tombar coisas é relevante, por causa, né, da Yuna. E tem outras coisas no deck que tombam coisas pra você. Então tem uma saga verde, né? Que é um 7/7 que entra e tomba um monte de coisa e depois volta. Tem terra. Você pode tombar com fomo. Então eu gosto muito dessa carta nessa estratégia. Porque eu consigo aproveitar ela inteira. Eu não quero só... eu quero enabler de cemitério. Eu acho que tem coisas melhores. E eu quero que o meu deck alimente também o Ice Steel pra eu não ficar dependendo só dele pra ficar tombando coisa e tal. Eu achei a carta realmente interessante. Eu acho o Nayuna um deck interessante, né? Um deck com uma proposta de jogar maior. Tudo bem. Se Zed Cauldron continuar, é uma match difícil pro Yuna. O deck vai perder Lockdown, que é uma carta importante pra ele, né? Eu falei do problema do artefato lá e tal. Mas eu gosto muito dessa carta. Hardlight Containment. Uma mana, você encanta um artefato. Ele vai ter o Ward 1. E você vai exilar uma coisa, né? Então, basicamente, você está fazendo um Chain to the Rocks. Obviamente, você está oferecendo uma chance de 2/1 pro seu oponente. Isso é uma discussão que Chain to the Rocks já fez lá atrás. Você está encantando alguma coisa, se destruir essa coisa, tal, etc. E essa coisa pode variar muito, né? Você pode estar encantando uma criatura sua. Você pode estar encantando alguma outra permanente, etc. E destruir artefatos não é algo difícil no Standard, como eu já bati na tecla algumas vezes. Mas eu gosto que é uma remoção incondicional.
Então é alguma coisa interessante, sim. Você tem que colocar em algo que você não espera que morra, então, colocar num... Se eu for colocar numa pista, eu tenho que ver que eu estou abrindo mão de comprar uma carta para fazer isso e tal. Mas é uma remoção. Boas. Tipo, e aí, já comentando do Synthetizer que tá do lado, né? A gente tem um projeto, né? Nas cores de Sky para artefatos. É difícil dizer se isso vai ser tão real, e aqui já começa um pouco a discussão sobre base de mana, porque o W, a combinação W, perde a Fast e a Pain. E a Pain, então vai sobrar Surveil, vai sobrar Scry, Passagem Fabulosa e Starting Town. Então, tipo, eu fico meio na dúvida de como esse deck vai trabalhar bem essa base de mana. Mas tem um projeto, sabe? Tipo, o W Artefato sobrou muita coisa importante do deck. É um deck interessante. Um deck que sofreu bastante pós-bans com a questão de a Braid começar a aparecer muito por conta de Caldeirão. E a match contra o B não é tão fácil. E pra mim o B vai continuar um norte no formato. Mas ó, essa carta aqui, ó, por exemplo, uma Station, né, que eu tinha falado, uma mana. No 2+, no início do combate, um outro artefato vai virar um 2/2 até o final do turno e tal. 2/2 com voar, inclusive. Cara, é bem interessante isso. Tem que lembrar, no Pioneer a gente tem um deck de tesouro que pode aproveitar isso. É bem fácil fazer esse 2+, né? 2 de poder aqui é muito fácil. Só confirmar aqui o texto, né? Que é carta nova, cara. É complicado. É igual ao poder. Não lembrava se era igual ao número de criaturas ou igual ao poder. Não, é igual ao poder que você coloca. E aí depois tem como você ter um 4/4 Varvo de Lança e tal, que daí demora um pouquinho mais, mas você tá fazendo coisa toda hora. Tem como ficar crescendo. Mas assim, a gente tem uma base para artefatos. Continua. É sentar e ver. Uma coisa boa da rotação é que você tem que revisar cartas o tempo todo. Então, como eu falei sobre remoções, que talvez algumas joguem, outras não. Então, Shoot the Sheriff não estava jogando, pode jogar. Long Goodbye é uma carta que jogou muito pouco e pode jogar agora também. Do mesmo jeito, tipo, esse kit de artefatos pode ser muito bom e tem que falar sobre. Vamos ver o que mais. Survival Kite é legal. Tipo, 3 manas, 4/5, voar ímpeto, se esse 1 de dano conseguir ser relevante de alguma maneira, matando alguma coisa, tá lindo. Eu não acho absurdo essa carta jogar. Você realmente consegue fazer tipo 3 mana, bate 4, guardei, deu bobeira de novo. Um Warp que dobra poder, não sei se eu usaria isso no mono green. Mas confesso que toda vez que o terreno entrar, você dobra um poder qualquer, vai ser legal. E é um Warp também, sem como só fazer por um momento esse efeito. Então, tipo, 3 manas, durante esse turno, toda vez que entrar um terreno, dobra o poder das suas coisas. É razoável. Temos outra color que exila, criaturas Spacecrafts. Ao menos que exilar seja muito relevante, eu acho o último melhor do que essa carta. Consulte the Star Charts. Essa carta é o creme de la creme. 2 manas, tem Kicker 2. Você olha X cartas do topo do seu deck, onde X é igual ao número de terrenos que você controla. Coloca uma dessas cartas na sua mão. Se você quicou, você coloca 2 cartas ao invés disso e o resto no fundo. Por que essa carta é tão boa? Se eu fizer no começo do jogo, porque eu preciso desesperadamente do meu terceiro terreno, eu acho que é ok. Se eu fizer no turno 12, picado, basicamente dando um tutorzão, é muito bom também. Então, o piso, né, o chão dessa carta é muito bom. É quando eu faço por 2 manas e tento achar alguma coisa que eu preciso muito. Porque se eu não precisasse muito, eu não tava fazendo a carta. E o teto, que é quando eu tenho todos os terrenos do universo e faço isso daqui, é igualmente alto. Então é muito boa essa carta. É realmente muito boa essa carta. E ela é muito boa também porque ela consegue fazer que, assim, às vezes em decks azuis, eu quero usar draws de começo de jogo que vão arrumando a minha mão para eu não perder os meus land drops. Então, uma coisa muito importante jogando de controle, com estratégias mais lentas no geral, é não perder os primeiros land drops. E quando eu falo os primeiros, os 4, 5 primeiros. E essa carta me ajuda nisso. E ela é uma carta que ela me ajuda no meu começo de jogo. Então, né, assim como, por exemplo, um Think Twice,
e sendo que ela é muito focada na questão de cantrip, né? De cavar, de achar alguma coisa pra mim. E o late game dela é insano, que daí, por exemplo, é uma crítica a Think Twice. Think Twice não é tão bom lá na frente, do mesmo jeito. Stock Up é muito bom, mas Stock Up faz eu ficar um terceiro turno que eu abro pro meu oponente. Mas no late game ele é insano, porque normalmente eu vou fazer e já vou conseguir aproveitar a carta. A carta é muito boa no começo do jogo, ela é muito boa no final do jogo. Ela é só maravilhosa. Consegue jogar outros formatos? Sim. Tá, então no Pioneer eu testaria isso daqui. Eu acho que The Lud é muito topo assim, de late game. E essa carta pode pegar o lugar dos draws menores. De alguns controles que foram jogar no Pioneer. Mas assim, eu adorei a carta. É pra mim uma candidata seríssima a ser a melhor carta da edição, assim. Com certeza. Tá? Zero Point Ballad. X e uma preta. Destrói todas as criaturas com resistência X ou menos. E você perde vida, né? Você perde aquela quantidade de vida. Se X foi 6 ou mais, você retorna uma carta colocada no cemitério dessa maneira para campo. Então, basicamente, nós ganhamos um Toxic Deluge pro T2, que se importa com resistência. Tipo, para destruir. Dá menos, né? E paga paga na resolução e não na conjuração. Eu acho que é ok. Que nem eu falei, a gente tá perdendo comando de Gix, que é uma color importante, apesar de que, obviamente, a referência comando de Gix vai estar em outra carta, né? Que tá ali embaixo, inclusive, que é o Arcane Charm. Mas eu acho a carta interessante, sim. E dependendo de como for a dinâmica, né? Se realmente tiver algum deck, por exemplo, que é rápido em fazer criaturinhas, isso pode ser interessante. Complicado é destruir, que às vezes também vai ser uma vantagem. Porque se a gente estiver falando sobre indestrutível e tal, essa carta tem como ser frustrada e você pagou vida. E etc, etc, etc. Weapons Manufacturing é uma carta bem curiosa essa. 2 manas, toda vez que um artefato que não seja ficha que você controla entra, você faz uma ficha de munitions. E quando vai pro... quando deixa o campo é interessante, dá 2 de dano a qualquer alvo. É um conceito muito interessante, assim, né? Porque basicamente você vai enchendo de artefatos e vai ganhando uma coisa que se você precisar sacrificar para algum efeito, e tem muito efeito que sacrifica artefato no T2, você sacrifica para matar coisa, sacrifica para comprar carta, pra criatura ganhar alguma vantagem. Então, você ganha uma janela que, tipo, isso vira uma super interação. Sabe? Eu tenho 3, 4 dias, daí eu começo a fazer um monte de efeito. E aí essa carta fica bem interessante. Então, eu gostei bastante. Lembrando que, assim, né? Em Edge, a gente tem os Lenders, né, que são artefatos que a gente sacrifica e rampa, né? Essa mecânica é muito boa. É realmente muito boa. Você está colocando mais artefatos na mesa, você está dando interações com Landfall, né? Isso pro T2 é bem relevante no monogreen. Vai ter uma carta que eu vou falar até por causa disso. Então a mecânica toda é muito boa. E Weapons Manufacturing tenta meio que aproveitar isso, né? Eu vou fazer vários artefatos, depois eu tenho algum payoff para sacrificar esses artefatos, e esse payoff tem como controlar a mesa de alguma maneira. Então, é uma carta que pode não jogar imediatamente, pode até demorar, mas achando o local certo para ela, o efeito em si é muito bom. Não é tão óbvio tudo, mas o efeito em si é muito bom. O Emissary Escort é bem interessante a carta, né? 2 mana 0/4, recebe mais X mais 0, onde X é o maior custo, né, entre os seus outros artefatos. T2 tem bastante coisa legal, então, tipo, é bem fácil fazer isso ser 4/4, 5/4, né? Tem aquele bicho com afinidade, porque eu não tô lembrando o nome dele agora, mas o que é 3/4 voar, então 5/4 disso é bem real. Lembrando, assim, ele é uma carta interessante com Station, né? Tem uma carta Station até do lado. Mas ele é uma carta interessante com Station, né? Porque ele tem poder muito alto, tal, etc. Dependendo de como a mesa travar, pode ser interessante, sim. Não, eu já falei isso, mas vou falar de novo, né? A gente tem nas cores de Sky um projeto de deck de artefatos muito bom. Azul é meio que a espinha dorsal do deck. E aí tem que ver branco ou vermelho, qual que é melhor, ou ambos e tal.
Inclusive esse Rust Harvester, né? Uma mana/1 Menace, paga 2 vira, exila um artefato do seu cemitério, coloca um marcador nele, então dá dano igual ao poder em qualquer alvo. É também uma carta muito boa. É uma carta bem interessante, assim. Então, temos algo aí. Tem que sentar, começar a trabalhar em lista e etc, etc. Mas tem algo aí sim. Arcanime's Charm. 3 manas, você escolhe um. Ou você exila uma criatura ou um Planeswalker, ou retorna até 2 criaturas e ou Planeswalker do cemitério pra mão, ou coloca 2 marcadores, uma criatura que você controla, e ela ganha lifelink até o final do turno. Então a gente tem um mini comando de Gix. Tá? O comando de Gix é uma carta que, num primeiro momento, não parece muito boa, mas o fato dela ser muito flexível ajudou muito ela a jogar, e tinha momentos onde ela era muito boa. Então, em matches grind, você mandar o seu oponente sacrificar um bicho grande e voltar 2 coisas era forte. Ou você dar uma cólera e um bicho seu ganhar lifelink, você começar a ganhar uma race contra o deck agro, era muito bom. Então, a princípio eu começaria a colocar Arcanime's Charm nos decks de uma maneira muito parecida com o que o Command Gix era aplicado. E tem uma questão bem interessante que eu vi uma galera falando sobre, ele é 3 pretas, né? Então ele seria uma carta muito mais de mono black. Eu acho que não é sempre que você vai querer jogar Arcanime's Charm no turno 3. E quando a gente começa a fazer, tipo, no turno 4, no turno 5, vai ficando cada vez mais leve esse custo. Então, por exemplo, o B, ele perdeu Painland, perdeu Fastland, mas ele ganha choque e ele tem Starting Town. Então pode ser alguma coisa. O BG mantém a Fast, perdeu a Pain. Pode usar Starting Town. Se a lista for um pouco mais lenta, dá pra usar Fable. Então não é tão difícil assim ter essas 3 manas pretas. Tipo, é mais difícil ter no turno 3, mas depois não é tão difícil. No turno 4, no turno 5, no turno 6. E pra mim essa carta, tirando contra estratégias muito agressivas, você não quer fazer necessariamente no turno 3, obrigatoriamente. Então, eu não acho que é uma restrição muito grande. Mas eu acho essa carta absolutamente fantástica. Pra mim vai ser uma das grandes remoções que o Standard terá. Esse Astral Reclaimer, eu gostei bastante dessa carta. Tem o ARP também, né? 5/4, voar. Quando ele entra, você retorna uma No Creature, No Land permanente, com valor X ou menos do seu cemitério para campo, onde X é o tanto de mana que você gastou para fazer esse cara. Então, né, com 5 mana você volta a coisas maiores e tal. Eu gosto dessa carta quando eu penso no Tokens, porque o Tokens é cheio de cartas de 3 ou menos que eu quero voltar. Então, Talento, Bolo de Cenoura são ótimos exemplos. Se eu usar permanentes como remoções, que eu vou falar de algumas já. Essa eu também quero voltar. Então, assim, eu gosto muito dessa carta pro Tokens. E assim, e no Tokens é só um primeiro momento. Sabe? Eu tô olhando uma primeira vez e pensando, tá, onde é que vem rapidamente isso pra minha cabeça? E é uma carta bem interessante. Eu realmente gostei dela. Starfield Vocalist, 4 manas 3/4, tem o Warp 2, e se uma permanente entrando em campo causaria um trigger, faz isso a mais. Alguns esboços que eu comecei a fazer de listas, eu colocava isso junto com outras cartas com Warp ou com Overlords e tal, porque esse Warpzinho 2 manas aqui, tipo, só pra dobrar um trigger, por exemplo, pareceu interessante. É meio Winmore, concordo muito, né? Que nem o bicho lá do começo que faz ficha, né? Esse aqui. Tem meio cara de Winmore, então, tipo, talvez eu não precisasse estar fazendo isso. Mas sei lá, eu gostei do efeito, sabe? E se eu tiver muita mana e, por exemplo, se eu jogar com isso e Overlord verde, então o deck tende a ter muita mana, e eu fizer, tipo, 2 vezes instâncias de trigger, então que eu vou dobrar, né? 2 vezes, parece muito bom, então talvez seja uma carta. Eu achei interessante. Sunset Saboteur, 2 manas 4/1, Menace, o Ward vai descartar uma carta, toda vez que ele ataca, você coloca o marcador +1 numa criatura que o oponente controla. A ideia disso aqui é ser bom contra control e contra combo. Então, quanto menos criaturas o seu oponente tiver, essa carta é muito melhor. Ela tem um clock muito bom e com Station ela é legal também e tal, e é difícil de lidar com ela. Acho que principalmente contra combo ela pode ser bem interessante. Control hoje em dia não é mais esse deck que não tem criatura nenhuma ou só tem uma criatura pra vencer. Então não vai ser sempre que a gente vai ter essa janela
Toda vez que eu penso em control, eu penso que ele vai ter algum overlord, por exemplo. Então eu acabo crescendo o clock do meu oponente, mas a ideia é essa. Se vai ser boa ou não, acho que vai depender muito do meta e se a gente tiver aqueles hard control draw goal, né, que fica passando aberto, isso é bom. Ou contra algum combo também, que faz a mesma coisa. É bom. Frenzy de Balote. Frenzy de Balote ganhou o famoso prêmio Teferi Monoblue de enganação. Porque essa carta ela não é tão boa quanto ela parece. Ela também não é ruim. Sabe, ela ganhou o prêmio... deixa eu pensar uma outra comparação de carta boa pra isso. Sei lá, essas cartas que enganam todo mundo, tá? Então, assim, ele não pode ser anulado, ele tem atropelar ímpeto, suas criaturas não podem ser anuladas e dano de combate não pode ser prevenido. Eu vou te contar uma coisa muito legal sobre anular coisas e standard e tal. Não é exatamente uma regra isso estar acontecendo. Então, não ser anulado é muito parecido com ter um terceiro braço. Sabe? Parece muito legal, mas talvez ele não tenha utilidade nenhuma. Então, tipo, esse bicho é meio isso, sabe? Ele... lembrei agora, uma ótima comparação. Obnixilis de Capena, sabe? A carta é boa, só que ela não é tão boa quanto algumas pessoas acham que é. Então, tipo, um bicho 2 manas 3/2, atropelar ímpeto, eu acho ok, sabe? A gente tem o Monogreen Stomp que vai ficar... E é uma carta interessante pra você sair curvando num deck agressivo, pô, atropelar ímpeto, você bate muito cedo, tal, que legal. As 2 manas verdes às vezes podem ser chatos pra algumas estratégias, mas vai ter Stomping Ground, então não é tão complexo assim. Dano não poder ser prevenido realmente acaba não sendo relevante, talvez de side de algumas metas seja legal. Mas meu ponto é assim, beleza, a carta é bacana. Realmente, a comparação com o Obnixilis é muito perfeita. O Obnixilis, eu acho, desde que ele saiu, eu acho uma carta interessante. Mas eu peguei birra da carta de pessoas falando, meu Deus, o Oco 2 acabou de sair. E não, ele era uma carta de side, de sacrifice, e é uma ótima carta de side, onde ele é bom. Esse cara até que é bacana, tipo, como eu falei, ímpeto, atropelar em algumas estratégias é bem legal. E você tá pressionando desde o começo, o ímpeto é uma habilidade que tem, né, um uso de tempo muito bom. E acaba aí. Tá? Então, assim, tem uma galera comparando com Questing Beast. Gente, Questing Beast foi uma baita carta na época dela. Enquanto ela foi válida, ela teve plays interessantes e tal, e era um main deck muito bom. Esse cara, ele é legal, mas não é essa Coca-Cola toda. Tá? Vamos ver o que mais a gente vai falar. Pô, esse bicho é muito bom. O Medium Terrabonist, 2 manas 2/3. Toda vez que entra terreno você ganha vida. O ganhar vida dele, pra mim, é só um bônus. 2 manas 2/3 é um bloco razoável. Eu não acho essa carta ruim, eu acho um bloco ok. A Collant, 4 manas 4/4, lifelink. Toda vez que uma mais criatura você controla causa um dano de combate a um jogador, você compra uma carta e perde 1 de vida. Isso é pior do que Enduring, porque não é pra cada uma. Se você bater com um monte de coisa e não tiver uma iniciativa ali no meio, você vai comprar uma carta só. E isso é bem bostola. A última habilidade é o que me chamou a atenção na carta, assim, que é no início da sua step, se uma permanente que não seja terreno deixou o campo, ou você fez uma warp, você faz um robô 2/2 artefato. Isso é muito legal. É uma carta que consegue ficar jogando bastante e tal. Então, tipo, eu posso jogar com isso tendo remoções junto, e aí eu, aspas gigantescas, estou brincando de Cálitas, né? Então, tô toda hora conectando isso, ganhando vida, comprando carta, fazendo mais bicho. Então, assim, talvez seja um side muito bom contra agro. Eu gosto mais de Enduring quando a gente pensa no B, e eu não sei se eu quero as 2 cartas, igual uma galera fez com Gix muito tempo. Ele é 4/4, o corpo é bom e tal. Mas de side eu acho que eu gosto bastante. Apesar de ter uma galera que gosta muito, e eu entendo, né, do Lorde Ratão lá, que quando coisas morrem, são exiladas, fica fazendo fish e tal. Lá também é bem bacana. Hoje eu estou meio esquecido de nome. Esse bicho aqui é engraçado, né? 4/1 Defender, ele basicamente vai trocar qualquer coisa e ele liga Station bem fácil. Curioso. Eu jamais falaria dessa carta sem a análise do Tactin, eu recomendo muito ver a análise do Tactin, é o Cláudio e o David falando. Então eles são exatamente o tipo de pessoa que destaca esse tipo de carta.
e que eu não pensaria, mas é isso, Spy Station é legal, é um bloco engraçado e tal. Aí. Counter Cracker Hound, eu gosto muito desse tipo de carta, 3 mana, 2/1. Quando entra, você olha duas do topo, uma vai pro Grave, uma vai pra mão e tem o Warp. Essa carta, né, pra jogo lento, que você fica só gerando valor, né, é aquele momento Muldrifter da carta. É bem interessante. Então, num jogo longo que não tem tanta presença de mesa, você faz isso por Warp, só cava um pouco e vai jogando, e se tiver qualquer efeito pra blinkar, é uma carta muito boa. Vira e mexe, quando o formato fica mais lento, a gente consegue encaixar esse tipo de game, então eu gostei bastante disso. Scourge for Eternity, 3 manas, como custo adicional você sacrifica um artefato e uma criatura, e você retorna uma criatura ou um Spacecraft com custo 5 ou menos do deck, e aí você faz um Lander Token. Tudo que faz Lander Token eu acho legal. A cor preta normalmente consegue ficar sacrificando artefatos e tirar utilidade, então esse Reanimate pode ser legal. Sim. Sem Rip, eu falei bastante dessa carta, tá? Sem Rip é o Portable Hole encantamento, e isso terá vantagens e desvantagens. Mas, por exemplo, aquele Lockdown artefato não pega isso. O W Encantamentos continua no formato, acabou de ter uma remoção muito boa. E, né, quando ele entra, você exila uma permanente que não seja terreno que o oponente controla com valor 2 ou menos, enquanto você controla essa carta. Então, no Tokens pode ser uma remoção boa. Lembrando, o Tokens perde Laydown, né? Provavelmente vai ter que splashar uma segunda cor. Mas essa carta é realmente boa. Essa remoção é realmente boa, tem potencial em outros formatos. No Pioneer, a galera gosta de jogar de criatividade indômita, ama essa carta, porque você não podia usar Portable Hole com criatividade, agora você pode, então... É uma das ótimas cartas dessa edição, realmente boa. Glasstorm Titan, 5 mana 4/4, custa 3 a menos se você tiver feito outra mágica esse turno. Pixie, seus amigos continuam válidos, e você faz 2 manas, um 4/4. É um corpo grande. Eu acho isso muito bom. Master Resolve, 1 mana, enquanto uma criatura que você controla, quando ela entra, você luta, né, o bicho que encantou com outro, e a criatura ganha +0/+2, não pode ser bloqueado por mais de 2. A gente já tem feito assim no Pioneer, o Auras, e ganhou agora por 1 mana, pro T2 isso, e Nemesis é muito forte. Bacana a carta. Deixa eu ver o que mais. Save Out já teve um efeito desse no T2. Talvez com remoções piores seja melhor, mas... é bem isso. Trickzinha, só que feitiço, me desanima um pouco. Legal que ela compra carta e tal. Me desanima um pouco. Pô, isso daqui eu acho muito legal. Failures Faithful. 3 mana, 3/1. Quando entra, destrói até uma outra criatura alvo. Se ela não recebeu dano nesse turno, você compra 2. Tipo, a coisa mais... arroz de festa que a gente tem no limitado faz um tempo é algum efeito de... você destrói uma criatura alvo que recebeu dano. E é isso. Só que com um upgrade de Sacrifice. Você pode destruir uma coisa do oponente, dar 2 draws, porque aquilo lá é muito forte. Mas você pode matar alguma coisa sua que tem um trigger de morte, ou só porque, né, você quer sacrificar e comprar 2 cartas. Então é muito bom. Tipo, a gente vai criando uma base de Sacrifice muito, muito boa. A gente já tem um BW, que é um deck legal. E... é uma carta bem interessante pra usar, né, no T2. O Resolvão da massa. Ed Rover, 2 mana 2/2, Reach. Quando ele morre, cada jogador ganha um Lander Token. Então, você consegue usar isso pra agressivar algumas estratégias, ou mesmo pra ficar bloqueando coisas. Então, contra o B, por exemplo, isso aqui tem alcance bem relevante, separa muita coisa. E se o seu deck aproveitar melhor esse ramp ou esse artefato que ele dropou, já tá melhor pro seu oponente. Seu oponente vai rampar, é claro, isso pode ser bom. Mas ele tem que pagar pra rampar, não é um ramp necessariamente de graça. Então, vamos usá-lo. Ring of the Faller. Eu amo esse tipo de carta aqui. 2 manas, surveio 1, então compra uma carta e perde 1 de vida. E se uma permanente que não seja terreno deixou o campo de batalha esse turno, ou você fez uma wrap, você dá outro draw. Então você consegue dar 2 draws e perder 1 de vida, fazendo isso daqui.
Basicamente, jogue uma remoção, jogue isso, compre mais cartas. Eu realmente gosto de cartas desse tipo. Talvez o B consiga usar, talvez BG. É bem interessante. For the grind matchups por pouca mana, eu gosto bastante. Uma pena que Void não triga com Fat, senão seria insano isso. Duplos Delicacy. Verdade, com o Self Bounce também é bom. 3 manas, Flash, quando entra dá -3. Aí você pode sacrificar e ganhar vida, ou sacrificar o oponente e perder vida. E Self Bounce, volta isso. Aproveite. Ok. Tractor Beam, 4 manas. Encanta criatura ou Spacecraft. Você vira aquela permanente, ela não desvira. E você pega qualquer permanente. Então você. Qualquer permanente, desculpa. Criatura ou Spacecraft. Então se você quiser roubar coisas do seu oponente, que o efeito na mesa seja relevante. Temos um card, né? Sheoldred, que está nos deixando. Infelizmente. Seria uma carta interessante de roubar. A gente já tinha um efeito parecido com isso. Colocava 3 Stun Counter, se não estou enganado. Em Bloom Burrow. Não exatamente jogou, mas... às vezes esse tipo de efeitos jogam e é bem legal. Descobrir Blast, 2 manas. Retorna um no-land permanente para a mão do dono. Se estava atacando, você faz um token /1. Drone com voar, né? Que só pode bloquear tal. Também interessante. Bouncezinho que dá pra deixar um corpo pra trás e tal. Not bad, not bad. Cliquezinha de combate aqui que dá indestrutível e dá 2 de dano. Scott for Survivors, 3 manas, retorna até 3 criaturas com um total de mana 3 ou menos do seu cemitério pra campo e coloca um marcador em cada um delas. No T2, tem que ver muito quais cartas você tá querendo voltar com isso. Mas o efeito mais insano que eu vi foi, tipo, voltar Eliod de balista com isso. Você pode voltar a balista zerada e colocar marcador. Esse tipo de coisa é muito legal. Eliod Combo ganhou umas cartas faz um tempo, bem bacanas. E é um efeito interessante. Eu não acho que o deck tá jogando muito e vai jogar um monte com isso, mas... é uma amostra de como dá pra pensar. Tipo, dá pra você jogar com isso num White Winnie da vida e voltar 3 criaturas e crescer todas elas. Ou voltar, sei lá, no Pioneer, você volta uma Thalia e o bicho que dá indestrutível e marcadores e tal. Mas também pode usar isso em combos, né? Se a malha ainda fosse um deck, seria uma baita carta. Ruinous Rampage, dá 3 de dano em cada oponente. Exila todos os artefatos com custo 3 ou menor. Ok, isso aqui é insano. Essa segunda parte é insana. Tá? Quando você quiser realmente atrapalhar a vida do seu oponente, principalmente em formatos onde terrenos, artefatos são válidos. Isso realmente é chato. Só um comentário sobre essa carta para limitado, né? Quando ela entra, exila até outro bicho que não seja assassino. Enquanto ele deixar. Você pode fazer outro Warp, fazer ele, exilar o Warp. Principalmente se for um Warp que tem um ET bem interessante. Aí ele sai, ele volta o outro Warp e fica na mesa. Jogadinha valor aí pro limitado. Isso aqui é muito bom. Umbral Color Zealot. 2 manas, 3/2, sacrifica um artefato criatura e você dá Survey 1. Tem uma expressão, né? Chama Saque Outlet. Então, cartas permitem você sacrificar à vontade coisas. Normalmente esses efeitos são muito bons. Porque você pode, vou sacrificar tudo, aí vou voltar tudo pro cemitério com algum spell. Né? Que nem a gente tem no T2, que nem a gente tem no Pioneer. Ou você usa junto com isso aqui. Então você faz vários tokens com isso, aí você faz aquilo lá e mata o oponente, ou limpa a mesa do oponente. É muito bom esse tipo de efeito. É realmente muito bom. Então o Orzhov Artefato, o Orzhov Sacrifice com Sephiroth com certeza vai aproveitar muito bem essa carta. Anulo, ótima carta. Então posso anular Overlords, posso anular, sei lá, Caldeirão. É realmente um reprint muito bom. Esse bicho é legal, né? Quando ele entra, você procura por uma planície ou uma criatura de custo 1 ou menos, revela e tal. O que eu falei muito sobre o Riddler, no quesito de, na dúvida você faz 2 mana e compra carta, meio que se aplica nesse cara, né? Que, na dúvida eu faço ele cedinho, continuo, né, com os meus terrenos bonitinhos, pego uma planície, e lá na frente eu tenho mais um bicho. Se tiver um drop 1 legal pra buscar, é o sonho, assim, mas bacana. Trajectory, uma mana dá -2/-2, e pode dar -10 no Void. Tem Stab no T2. E
Várias vezes Stab vai ser melhor, porque é instante e contra decks rápidos isso é bem relevante, mas o teto dessa carta é melhor, né? Talvez jogue. Unravel é uma carta muito engraçada, né? Que ela anula isso tanto de mana gasto pra fazer for menor do que o custo, né? Pra fazer aquela mágica, você compra uma carta. Então, pra Warp no limitado, dá pra você fazer seu oponente perder a boa. Mas é interessante essa carta. Pra construído... Eu não sei se eu realmente quero essa carta. Tem vários Cancel Plus que rodam no T2. Então, eu posso dar draw descarte e tal, etc. Vai depender muito de como tiver o meta pra eu querer jogar com isso. Timeline Color, 2 mana, 2/2. Ímpeto, você pode jogar esse bicho no cemitério pelo custo de Warp, que é uma preta, e pagar 2 de vida. Esse cara e Cecil são bons amigos. Esse cara e sacrificar coisas são bons amigos. Esse cara e grindar os oponentes são bons amigos. Tem amizade com esse cara. É uma dessas cartas que, tipo, às vezes é muito óbvio onde dá pra jogar bem com ele, mas ele é bom. Ele é bacana. Aurinha, Pauper aí, -5, -0. Fica virado se receber dano destrói, plá. Mais uma carta que anula a menos que pague 2, e aí no caso ela dá um lender se a pessoa pagar. Às vezes pode ser legal, mas todos esses efeitos eu acho meio fracos, sinceramente. Não sou um grande fã de. Sempre parece insuficiente. O que mais? Belezinha aqui que volta, né? Vira artefato criatura da draw. Às vezes em alguns arquétipos do limitado isso aqui é muito bom. Vamos ver o que mais. Pô, isso daqui é insano no Pauper. Né? O Affinity com certeza vai gostar dessa carta. Então, quando entra ou quando sai de jogo, você compra uma carta e paga 2, sacrifica, você coloca Stun Counter. Absolutamente maravilhoso. Tipo, em efeitos de self-bounce, no T2 os decks têm Dragonstorm. Então, eu acho que eles animam um pouco mais com Dragonstorm do que com isso, apesar do Stun Counter. Mas pro Affinity é um efeito que eu já gosto de usar e um a mais. Fadinho, uma mana, voar, flash, sacrifica da draw. Talvez. Pior que ele não é fada, né? Jellyfish Warrior. Isso daqui desanima um pouco. Tá aí. Pleasing que dá 2 manas em qualquer alvo e Void dá 3 de dano. Não morro de amores, mas... Tá aí. Vermelho tem que ver o quanto que ele consegue dar Void tão fácil. Acho que preto dá Void mais fácil, por isso que eu sou um pouco mais animado com as cartas pretas que tem isso. Falando das cartas douradas, talvez Pinnacle Emissary consiga ver algum jogo, né? Toda vez que você conjurar um artefato, você faz um token. E o Warp é uma mana. Então, talvez, por causa do Warp. Sarvondan Menace, Vigilância, 2/2. Toda vez que uma outra criatura que você controla morre ou vai pro exílio, você coloca marcador nele, você ganha de vida. E quando ele morre ou é colocado no exílio, se o poder dele for 4 maior, você consegue destruir uma permanente no seu terreno. É um payoff interessante por Orzhov. Ele para de ser só um monte de coisa pra sacrificar e começa a ter alguns payoffs interessantes. Legal. Essa carta é bem bacana. Diadrine, Synthesis Amalgam, né? 2 manas de X, 0/1, atropelar. Ele entra com X marcadores, onde é o tanto de mana que você gastou. Então, você faz ele 2/3, numa boa, mas pode ficar fazendo maior, o que é bom. E toda vez que você ataca, você pode remover um marcador de até 2 criaturas que você controla e aí você faz um robô. Você compra uma carta e faz um robô. Por essa carta não precisa ela atacar pra isso, né? Você pode já ter esses efeitos. E tem drops 1 com marcadores, onde isso pode ser relevante. Então eu faço drop 1, faço isso, aí eu basicamente mato o drop 1, sei lá, alguma coisa do tipo. E coloco um robô e compro uma carta e eu vou criando bola de neve em cima disso. É legal. Eu não sei se GW marcadores vai ser jogável no T2. Apesar de que Sunfall vai embora, vai ter um efeito de exílio ainda global. Mas normalmente esses decks com marcadores conseguem ficar indestrutíveis, mas não saem de efeitos de exílio. Mas talvez consiga jogar um deck desse tipo. Ou no Selesnya Cage,
que ainda é um deck que continua, e Cage é uma carta que trabalha com marcadores, então você pode ficar distribuindo marcador e você tá dando mais payoff pro deck. A minha crítica do deck é que ele tem jogadas muito boas, mas são poucas. Às vezes ele só fica fazendo nada, e essa carta tenta dar um gás maior pro deck. Eu realmente gostei da carta. Vamos ver o que mais. Tem esse bicho, né, que toda vez que um terreno entra, você dá base power 3/3. Você controla 6 ou mais terrenos, vira 6/6 e tal. E tem o monogreen, Stomp. Legal. Cosmogoyf é ruim. E é isso aí, galera. Até em formatos com relíquia de progênito, você vai descobrir que a Tramose é uma boa carta e isso aqui é ruim. Pô, é muito esforço pra uma carta fazer alguma coisa. A Tramose, você se esforça e você é muito pago. Tipo, cara, normalmente quando você tá com a Tramose na mesa, você vai ganhar o jogo. Cosmogoyf não necessariamente. Especialmente no T2. Tipo, dá pra fazer um BG, você ficar dando alvo nas coisas, e aí você usa Ghost Vacuum. Eu não sei se eu quero um Cosmogoyf nesse deck. Parece muito lento. Tipo, com Relíquia de Progênito parece muito rápido pra eu ligar, e isso é bom. Mas parece também que daí nesse mundo eu só quero usar cartas melhores do que essa. E no T2, onde não tem cartas tão melhores, parece só muito difícil. Sei lá, eu realmente não animei com essa carta. Biotech Specialist, 2 manas 1/3. Quando ele entra, você faz um Lander. Toda vez que você sacrifica um artefato, dá 2 de dano no oponente. Então... o primeiro deck que me vem à cabeça pensando nisso é o Jund Sacrifice do Pioneer. Onde, principalmente com talento preto, eu consigo ter 1 zilhão de artefatos e isso vira um payoff pra matar. Então, gerei um monte de artefato. Eu posso fazer Devil, ter um gato, estacar um monte de pista e sair limpando a board. Ou eu posso fazer isso e ganhar o jogo. Por conta do gato, às vezes meu oponente tá com 16, tá com 14 de vida e não preciso de tanta coisa assim pra ganhar. Asmora deve gostar bastante desse cara também. É uma carta bem interessante. Toda vez que faz a segunda mágica, você faz drone. Tá em cores com azul, então é mais fácil fazer a segunda mágica. Aqui nos artefatos, tem esse Eldrazi, né, que quando ele deixa o campo, você compra uma carta, então você pode colocar uma permanente com valor menor ou igual ao número de cartas na sua mão em campo virado, e ele tem o ar, tal, 6 mana 7/5. Tem cara de combo, alguma sinergia maluca isso, sabe? Tipo, eu faço isso rápido, porque é um Eldrazi, isso em formatos onde dá pra fazer isso, né? E aí eu sacrifico e faço mais efeitos. Que seja legal. Tezzera não é exatamente uma carta de T2, não tem muito payoff pra ele, mas quanto maior o formato vai ficando, mais forte ele fica. Né, ele... toda vez que entra um artefato, você coloca um marcador nele. No 0 você desvira um artefato ou uma criatura, e se for uma criatura, artefato ganha marcador. No -3, que é a grande força dele, você tutora um drop em um artefato. E no -7 você ganha um emblema, né, que você vai sempre ficar animando coisa e colocando no marcador. Mas assim, quanto maior o formato vai ficando, mais forte essa carta vai ficando, por causa que o -3 vai ficando melhor. Então no Pioneer você começa a ter algumas coisas interessantes. No Modern você já tem cartas bem legais. No Legacy você consegue jogar com isso em alguns combos e tal. E no Vintage isso aqui é um deus, porque você tutora Black Lotus. Então, é a carta T2 que jogadores de T2 normalmente não vão esquentar tanto a cabeça. Bom, sobre os terrenos aqui, pra gente fechar. Para mim, um dos grandes desafios do T2 vai ser a questão da base de mana, né? Starting Town e Fable são coringas, mas eu acho que ter uma boa base de mana vai determinar muito do que você vai jogar. Tipo, eu acho que o B continua bom porque vai ter o Watergrave. Eu acho que Gruagro é um deck que tem Stomping Ground. Não só pelas mágicas, né? Tudo que eu falei aqui tem mágicas, mas outras combinações tem mágicas. E pra mim um grande desafio é com isso. Não quer dizer que se não tiver a Shockland não vai ser bom, ou a Shockland vai puxar muito pra ser bom. Mas eu gosto muito de ter uma base de mana muito boa, sabe? Sacred Foundry pra decks Boros faz muita diferença. Godless Shrine também, então... a gente vai viver um momento no T2 onde alguns decks terão uma base de mana muito, muito boa e outros muito, muito ruim. Eu acho que essas coisas podem pesar um pouco no geral. Verge pode jogar insanamente, porque agora vão ter Shocklands e tal. Então,
tudo isso tem um grande impacto, assim, né? Ter essas Shocklands. Eu espero, sinceramente, que em Homem-Aranha, que é a próxima edição, já venham as outras Shocklands. E não que a gente tenha que esperar, tipo, Homem-Aranha, Avatar, sei lá, em Lore em volta. Eu realmente queria logo isso. Sobre os terrenos que estão aqui, né? Os planetas. Só um rápido comentário. Esse terreno que faz criaturas, adoro, maravilhoso, nunca errou. A habilidade Station, né? Eu já falei, ela é lenta. E esses terrenos entram virados, então você não vai fazer eles, então, por exemplo, não vou fazer evento, virar 12 de poder e ter um berço de Geia imediatamente. Isso é bem ruim. Então eu quero pegar isso de uma forma muito lenta. Então, por exemplo, o Suzor, que é o que paga 2, vira, paga 2 de vida, sacrifica uma criatura, compra uma carta igual ao poder da criatura. Eu posso jogar isso num deck lento, mid-range, que vai, tô fazendo isso, pô, numa match grind eu posso toda hora fazer bicho e virar, porque normalmente não vai vir alguma coisa com ímpeto, e eu não necessariamente vou ser punido por uma Wandering, dando exemplo. E aí uma hora esse negócio vai ligar e aí vai ser uma vantagem enorme no meu late game. O Adage, a mesma coisa, que é o que copia, o vermelho, que é o que fica sacrificando coisa e fazendo bicho e tal, então tudo isso é relativamente fácil de aproveitar se eu tô proposto a jogar lento e estou numa match lenta. Então o jogo vai seguindo, eu acho que essas cartas são interessantes, elas, né? É um terreno, sempre que você tá gerando uma vantagem a partir de um terreno, você está, aspas gigantescas, fazendo isso de graça, né? Você não tá gastando muito recurso. Então, assim, eu acho que é interessante. É muito de canto como é que a gente vai trabalhar isso. Mas, né, é muito específico o caso. Mas eu acho que é possível fazer algo. Tipo, eu consigo ver, entrei num late game aqui, 15º turno, ativei o Suzor, aí agora tô batendo, daí toda vez que o oponente solta uma remoção, eu compro carta, e valor, afoguei meu oponente em card advantage, e por aí vai, sabe? Eu acho que se você quiser esse efeito muito rápido, essas cartas se tornam ruins, mas se você não quiser tão rápido, elas são interessantes. Sobre a edição. As Shocklands fazem essa edição ter um impacto enorme. E eu acho que a gente ganha alguns complementos interessantes para estratégias que já existem. A discussão das remoções vai ficar muito forte, acho que vai ser o grande ponto na primeira semana. E quando eu for começar a trabalhar algumas listas, eu confesso que eu devo começar a colocar as cartas dessa edição de forma ainda tímida e depois ir complementando. Porque a gente, ela tá abrindo uma rotação, então a gente já tem um T2 meio que pré-concebido vindo, e a gente tá vivendo um momento muito curioso, onde as coisas do T2... Muito deck bom não rotaciona. Então vem um T2 muito forte, sabe? É uma bagagem extremamente forte, assim. É ser o filho mais novo com 2 irmãos muito fodas, assim. E você entrou na mesma escola que eles estavam. Então tem uma bagagem muito forte vindo, e você tem que trabalhar com isso até ter sua própria identidade. Isso não é nem um pouco um relato real, eu sou filho único. Mas eu acho que é isso, a gente vai encaixando aos poucos e depois vai descobrindo aonde essa edição tem, né, as suas ideias próprias e o que a gente pode trabalhar muito com ela e tal. Às vezes demora um pouquinho pra sair. Mas eu gostei. Consult é uma carta maravilhosa, Arcanim's Charm parece o tipo de carta que eu vou usar muito. As Shocklands são muito boas, tem comuns e incomuns são muito fortes. Tipo um Brawl Color, tipo Timeline Color. Eu acho essa carta muito interessante, então a gente vai ter bastante coisa legal, né? Que nem eu falei, GW, que é uma combinação que não estava realmente ganhando muito no T2, ganha cartas interessantes. O Orzhov pode finalmente virar um deck Tier 1, né? Um deck que já existe no formato, principalmente com o Band Monsters Rage. Tudo isso acontece. Tá, então eu acho que a gente vai ter um T2 bem bacana. Lembrando, né? Qualifiers começam dia 2. E essa edição vai estar ali na boca, né, deles, né? Uma semana depois do pré-release. Lembrando, a rotação é dia 25. Tem uma galera que tem essa confusão. No Arena no mod é dia 29, tá? Mas do IRL é dia 25. Então dia 2 já vai estar todo vapor a coisa. E os Story Championships da Fábula, que é agosto, setembro, pegam muito desse T2 novo também com essa edição. Então é uma edição que tá chegando aqui meio quieta, tal, só marcando a rotação, mas ela tem um impacto muito grande, vai ter muita coisa legal pra jogar.
beleza? Então é isso. Essa foi a minha análise. Quarta tem acesso antecipado, que popularmente deve ser hoje, para quando você estiver assistindo isso. E vamos trabalhando as coisas com calma. Então devo lançar listas no Apoias e tal. É isso, rotação chegou, aquele momento. Conhecemos coisas novas. Tá? Então é isso. Obrigado a você que assistiu até aqui. Lembra de seguir o canal, ativar o sininho, todos os detalhes e até o próximo.